Bem-vindos, meu nome é Marcela Franco, sou engenheira civil com pós-graduação em Arquitetura e Design de Interiores e também estudante de Arquitetura e Urbanismo. Bem-vindos de volta! Agora nós vamos começar a nossa segunda aula sobre projetos arquitetônicos no AutoCAD. Então, agora que vocês já instalaram o programa, já estão com ele funcionando no computador, instalaram a versão estudante no idioma em inglês, nós vamos começar a entender um pouco do programa e a interface dele, os comandos que ele tem. E por que eu pedi vocês para baixarem o software em inglês? Boa parte das pessoas que trabalham com o AutoCAD aprenderam ele em inglês. Então, todos os comandos que a gente digita no teclado são em inglês. Então, se você quer traçar uma linha, a gente dá um comando L, aparece a opção Line, para a gente fazer o comando de linha. Então, se você baixou em português, tem até um macete que você consegue digitar um underline, né, aquele tracinho embaixo, e digitar o comando em inglês, ele aceita, o software aceita, mesmo ele estando em português. Então, como eu vou ensinar vocês em inglês, e boa parte das pessoas que usam esse programa usam em inglês, as dicas que vocês vão achar depois na internet, quando tiverem algumas outras dúvidas, também estão em inglês. Então, o ideal é que todos estejam com ele instalado nesse idioma. Bom, eu vou ensinar para vocês hoje a entender como funciona o AutoCAD, a interface dele, quais são esses comandos, as ferramentas, né, onde eu clico para fazer determinado tipo de desenho, mas aqueles que a gente mais usa no dia a dia fazendo projetos. Eu não vou aprofundar demais para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu tenho uma novidade. Tem uma apostila completinha que está sendo finalizada já para disponibilizar para todos aqueles que estão no grupo de WhatsApp, o grupo que eu divulguei no último vídeo, falando que quem se inscrevesse aqui no canal e me seguisse lá no Instagram, podia me mandar um direct mostrando que já estava fazendo esses 2 passos e que eu ia enviar um link do grupo do WhatsApp. O grupo já existe, as pessoas já estão entrando e em breve eu vou enviar nesse grupo essa apostila, porque aí vocês vão conseguir acompanhar os vídeos e ver na apostila o conteúdo mais detalhado, mais aprofundado. Porque como os vídeos são curtos, eu vou passar para vocês o conhecimento, assim, útil do dia a dia, aquilo que vocês mais vão usar. Mas existem inúmeras ferramentas, inúmeros comandos diferentes que talvez fazendo uma simples planta baixa vocês nem vão utilizar, mas que na apostila vai ter lá para vocês poderem dar uma olhada, né, quando estiverem fazendo seus próprios projetos. Além disso, esse grupo de WhatsApp, ele é muito legal, que vocês vão poder mandar as dúvidas de vocês enquanto vocês estiverem fazendo o treinamento e também no dia a dia, para quem já está trabalhando com o projeto, fazendo estágio, pode mandar as dúvidas lá que eu vou responder todas na medida do possível. Então vamos começar. Então já abre o programa de vocês, abre na interface do AutoCAD que eu vou explicar tudo direitinho. Bom, pessoal, essa é a interface do AutoCAD. Aqui, todas essas janelinhas são projetos que eu abri recentemente. Esse eu ativei a licença do estudante, assim como eu ensinei para vocês. Então, aqui está o meu e-mail. Aqui a gente consegue clicar e acessar as pastas do computador e você abrir um projeto que você já fez. E aqui a gente pode começar um novo projeto. Aqui a gente tem algumas abas que eu vou explicar para vocês as ferramentas de cada uma. Então, agora eu vou abrir com vocês um arquivo de exemplo que eu peguei para o treinamento. Então, eu cliquei em Open e achei a minha pasta que eu criei no meu computador de projeto com um arquivo do projeto. Eu vou disponibilizar para todos aqueles que estão no grupo do WhatsApp esse arquivo em DWG, que é o formato do arquivo que a gente precisa abrir para poder trabalhar no AutoCAD. Então, agora eu vou clicar em Open e esses avisos do AutoCAD que às vezes podem aparecer, vocês podem fechar. Clica para ignorar e pode fechar. Então, aqui é um exemplo de um projeto que eu coloquei aqui a título de curiosidade. Então, vamos lá. Aqui nós temos várias abas, várias ferramentas, propriedades, model, layout, é muita coisa. Então, vamos começar do começo. Aqui no Home, a gente tem algumas ferramentas de desenho, né? O Draw. Nessas ferramentas de desenho, nós temos linha,
polilinha, círculo, arco, aqui retângulo. Se a gente clicar na setinha, a gente consegue expandir um pouco as ferramentas, tá vendo? Então, a gente tem que explorar aqui para poder entender um pouquinho dessas ferramentas. Aqui em Modify, nós temos como mover o seu desenho, copiar algum elemento, né? Mudar a escala, espelhar, rotacionar. Vocês estão vendo que os comandos estão em inglês? Por isso que eu pedi para vocês instalarem o programa em inglês. Aqui a gente consegue colocar texto, esse linear aqui são as cotas, como que a gente coloca as cotas, que são essas medidas aqui, ó. A gente tem as layers, que são as cores, né, que a gente utiliza para poder colocar essa diferenciação de cores aqui no projeto. Aqui a gente consegue criar blocos, depois eu vou explicar melhor para vocês como que funciona, que a gente tem também algumas propriedades, grupos, utilidades, clipboard e view. Essas ferramentas aqui a gente não usa com muita frequência não, então eu vou deixar para que vocês leiam lá na apostila. O que a gente mais usa em questão de projeto são essas ferramentas do lado de cá. Como vocês podem ver, esse desenho aqui é um projeto de regularização que eu estou fazendo. E aqui a gente está desenhando no Model, tá vendo? Então aqui a gente tem uma planta e aqui, ó, vocês vão perceber, ó, tá vendo? Isso aqui é uma porta de 80 centímetros, essa é uma porta de 90. Quando a gente medir aqui a distância, ó, 90, então como que eu desenhei 90 centímetros? Foi digitando 90, 20 centímetros, digitando 20. Ao invés de colocar 0,9, 0,2. Então, isso é desenhar em centímetros. Por isso que eu falei para vocês que eu gosto de desenhar em centímetros. Agora, a gente pode vir também aqui na aba Insert. Aqui, a gente tem várias ferramentas também, onde a gente pode utilizar. A gente pode inserir blocos, que são esses bloquinhos aqui, ó, de desenho. Bloco de mesa, de cama, de geladeira. A gente pode importar algum PDF aqui para a gente desenhar em cima. Essas são as ferramentas que a gente usa com um pouco mais de frequência. Aqui em Annotate, a gente também tem a questão dos textos, das dimensões de escala, que a gente pode medir, marcar o centro, colocar alguma linha de chamada, né, algum texto de explicação. São as ferramentas que a gente mais utiliza. Em Parametric, View, Manage, são coisas que a gente não vai usar com muita frequência. Então, não vou gastar tempo explicando para vocês isso aqui por enquanto, um a um. Eu vou desenvolver ao longo do projeto e conforme a gente necessitar de alguma outra dessas ferramentas, eu venho chamando e mostrando para vocês. Acho que assim vai ser mais interessante. Nessa aba lateral aqui é a aba de propriedades. Então, aqui você vai ter a cor da linha, né? Qual a layer que a gente está usando, ó. Tem algumas ferramentas daquilo que você selecionar. Então, por exemplo, se eu selecionar esse texto, aqui eu tenho a altura do texto, qual o tipo de letra que eu estou usando, qual que é a layer. Então, sempre que você clicar aqui, você consegue ver as propriedades. Se essa aba não estiver aparecendo, né? Vamos supor que a gente, de repente, fechei, ela sumiu. Eu posso clicar aqui, selecionei uma linha, clico com o botão direito do mouse, propriedades, que essa aba volta a surgir aqui. Eu gosto de trabalhar com ela sempre ativada. Então, aqui eu mostrei para vocês, essa é a interface do AutoCAD. Então, a gente sempre funciona assim, a gente desenha no Home, essas ferramentas do Home são as que a gente mais utiliza, e em alguns casos a gente utiliza essas outras. Mas a gente trabalha com muitos comandos digitados no teclado. Então, por exemplo, quando a gente quer fazer uma linha, eu digito L, ele já me dá o comando Line. Então, eu consigo clicar e traçar uma linha. Vocês conseguem ver? E vocês conseguem perceber que quando eu faço 90 graus, 0 graus, ele trava. E a 45 graus também, vocês conseguem ver isso? Aqui, ó, 45 graus, 135. Como que a gente faz para o AutoCAD mostrar essa linha guia? Aqui embaixo a gente tem algumas opções também, ó. Opções do model, que a gente pode trabalhar com grades, tem gente que gosta de desenhar assim. É como se fosse um papel quadriculado por baixo. Então, muita gente gosta de trabalhar com essa folha embaixo. Eu, particularmente, prefiro trabalhar sem essa grade. Aqui, a gente tem algumas opções
eu mostrei para vocês, vocês viram que o meu cursor, ele mostra quando eu tô a 90, 45 graus, é porque essa ferramenta aqui, ó, tá ativada, vocês conseguem perceber isso? Se eu quiser trabalhar sempre com a 90 graus, ó, esse é o comando Orthomod, ele pode ser ativado pelo F8. Sempre que eu fizer uma linha, ela só vai fazer a 90 graus. Tá vendo que agora ela não marca mais a 45? Mas eu prefiro trabalhar com esse aqui ativado, o polar. E eu tenho todas essas coordenadas. Eu prefiro trabalhar com essas ativadas. Aqui também a gente tem umas outras ferramentas. Essa aqui eu acho muito importante, o Snap. E eu gosto de deixar todos os itens dela habilitados. O que que é isso? O AutoCAD, ele consegue me mostrar onde que é o meio de uma linha, por exemplo. Ó, tá vendo que ele mostra um triângulo? Quer dizer que esse triângulo está exatamente na metade da minha linha. Se eu for pegar aqui, ó, metade desse triângulo, ele mostra com um triângulozinho, tá vendo? Ele consegue me mostrar essas direções. E também os cantos. Tá vendo que os cantos ele mostra com quadradinho? Para não acontecer da gente pegar para desenhar e ficar linhas fora, né? Eu querer pegar aqui no cantinho, eu pegar um pouco de fora. Então, essas ferramentas nos auxiliam a desenhar. Essas são as que a gente mais usa, que eu costumo habilitar ou desabilitar com mais frequência, trabalhando aqui no Model, nessa aba do Model, onde a gente desenha. Sempre que eu quiser mudar a cor do meu desenho, a gente vem em Layers, que são essas cores aqui. O que que acontece? O meu AutoCAD, ele tem um template configurado já, por isso que as minhas Layers já têm nome, elas já têm cores, mas isso pode ser configurado, cada pessoa pode configurar as Layers conforme achar necessário. E aqui a gente tem as abas de layout. No layout, geralmente onde a gente monta a folha de projeto. Vocês conseguem ver que existem inúmeras folhas? Cada folha dessa tem um tamanho e um nome, ó. Essa é uma folha A0, essa é uma folha A1, A2, A3, A4. A4 é a folha Chamex que a gente usa, né, com frequência. E aqui eu tenho já o projeto organizado em uma prancha, com os dados, o método com a minha logo. E aqui todos os projetos já na folha. Essa folha a gente gera o PDF dela e manda imprimir na gráfica. Então, basicamente, esse é o AutoCAD. No final, quando o seu projeto está pronto, você precisa salvar esse projeto. Então, a gente tem aqui, ó, para salvar, e tem aqui, clicando no azinho, algumas outras opções. Que a gente tem o salvar como, que é quando você escolhe uma pasta onde você quer salvar, escolhe o ano também que você quer salvar esse projeto. Eu, geralmente, gosto de salvar em versões anteriores, né? 2018 até 2013, porque se eu enviar esse arquivo para uma pessoa que tem um AutoCAD com uma versão anterior à minha, ele vai conseguir abrir esse projeto, mesmo que ele não esteja trabalhando no mesmo ano. Aqui a gente consegue também abrir um arquivo em alguma pasta que você já tenha salvado, tudo aqui, ó, clicando no azinho. A gente consegue exportar em outras versões, consegue imprimir também, que é a parte de gerar o PDF ou mandar direto para uma impressora. Aqui a gente consegue mandar direto para a impressora. Tem alguns outros comandos aqui que a gente consegue salvar renomeando, né, para duplicar um arquivo. São várias funções. Então, essa é a cara do AutoCAD. A princípio, vocês precisam saber abrir um arquivo, né, colocar ele aqui dentro e entender que cada uma dessa aba tem as ferramentas e as que a gente mais usa estão aqui no Home. São essas ferramentas que eu mostrei para vocês, o Ortho, o Snap, que vão dar a indicação de angulação e vão selecionar pontos específicos do seu desenho. E que aqui a gente desenha em centímetros e aqui no layout a gente coloca o nosso desenho em uma prancha de projetos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender como funciona o AutoCAD, entendido bem um pouquinho das ferramentas. E no próximo vídeo, nós já vamos passar alguns comandos para vocês começarem a desenhar, começarem a desenvolverem. Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E me segue lá no Instagram, que lá eu sempre estou divulgando quando vai ter vídeo novo, os assuntos que a gente vai falar. Então, não perca essa oportunidade. Até o próximo vídeo.